Vamos aqui ao treinamento técnico Kimberly Clark, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos da Kimberly Clark, manutenção, instalação, e você vai poder estar assistindo aqui esse vídeo, você que é técnico, você que está fazendo parte desta equipe e que vai levar o nome da Kimberly Clark, da Calmed, da Suzano aí para os nossos clientes. Então nós vamos começar aqui com uma apresentação pessoal, falar um pouquinho sobre a apresentação pessoal. Então, o técnico tem a sua apresentação pessoal, é o primeiro cartão de visita da empresa, né? Então, quando você chega no cliente, está chegando ali a imagem da empresa para o cliente. Então, você tem que se preocupar com isso, né? Vestir-se profissionalmente, né? De forma profissional, né? Não tá com qualquer roupa, jogado, com roupa amassada, com tudo isso, né? Então, se preocupar com isso aí, com um bom corte de cabelo, né? Então, fica aí a apresentação pessoal do técnico, tá certo? Então, cuidar da sua aparência, se vender como um profissional, para que quando você chega no cliente, esse cliente te veja como autoridade no assunto, né? E leve a sério aquilo que você está falando para ele. Então, nós temos aqui também ser educado, né, com esse cliente. Então, é preciso tratar cada cliente com educação e respeito. E você é o rosto da empresa diante dele, né? Então você é a empresa diante do cliente. Então a empresa quer tratar bem esse cliente, a empresa quer tratar bem. O objetivo da empresa, o princípio da empresa é, é tratar bem os nossos clientes. Então você que é técnico tem que chegar no cliente e tratar ele bem, né? Seja o diretor, seja o responsável pela limpeza, né? Seja quem for que você possa ali tratar bem essa pessoa. Então, a educação sempre, sempre de forma educada. Se você encontra o cliente chateado, sei lá como for, né? Mas você tem que entender que você precisa ser educado, administrar aquela situação para tratar aquele cliente com educação. Até para dizer um não a ele, dizer com educação. Compromisso com a sua função. Executar a função com excelência e responsabilidade dentro do cliente é o que garante a confiança e continuidade. Então, se você tem o compromisso com sua função, né, isso vai gerar uma continuidade, uma confiança de relação ali entre você e o cliente, entre a empresa e o cliente que você está representando, seja ela a Calmed, a Kimberly Clark, né? Então a empresa vai sentir confiança no seu trabalho e toda vez que você chegar, ele vai sentir que chegou alguém ali para ajudar, para somar, né? Então, compromisso com sua função. Tem um detalhe que é bastante interessante, que são os relatórios. O relatório detalhado, né? Os detalhes do relatório fazem uma diferença muito grande, né? Então, relatório bem preenchidos e com detalhes mostra profissionalismo e ajuda a resolver problemas antes que virem reclamações. Então, nós precisamos trazer os dados do que está acontecendo no cliente para que a gente possa resolver esse problema e a solução venha antes da reclamação, tá certo? Então preencha seus relatórios, tire foto, coloque as imagens, né? Identifique a pessoa que trabalhou com você, que estava ali junto com você, para que você possa dar assim, um relatório bem convincente. O estoque é responsabilidade de todos, então o técnico deve verificar o estoque com atenção, a falta de produto no cliente e a falta de cuidado com o nosso trabalho. Então nós não podemos deixar faltar produto no cliente. Então você diga para ele, eu posso ver teu estoque, pode dar uma olhadinha, como é que tá seu estoque, tá faltando alguma coisa, o que é que você está precisando, né? Eu posso te ajudar aqui, passar para o pessoal do comercial que você está precisando disso, daquilo. Então busque sempre saber do cliente como está o estoque dele, o que é que ele está precisando, tá certo? Isso também é sua função. Um bom técnico ele também se preocupa com o resultado do produto no cliente, tá certo? Para você. Aí vamos lá, uma mensagenzinha aqui para você. Você não é apenas um técnico, você é a solução, a confiança e a excelência. Cada uniforme que veste, cada atendimento que faz, cada detalhe que observa,
Mostre o profissional que você escolheu ser. Mesmo quando ninguém está olhando, seu compromisso fala mais alto. Se você é um cabra compromissado, um funcionário compromissado, você, independente de alguém estar mostrando, falando, vendo, você vai estar fazendo sempre o seu melhor. Lembre-se, é no capricho dos pequenos detalhes que se destacam os grandes profissionais. Continue firme com ética, respeito e dedicação. O seu trabalho transforma ambientes e constrói a reputação da empresa onde você está, tá certo? Então fica para você essa mensagem. E agora nós vamos passar para aqui um sumário de tudo que nós vamos tratar, de parte que nós vamos tratar aqui agora, que são os procedimentos técnicos, a instalação de teste, instalação de banheiro PNE, instalação de toalheiro, saboneteira, higiênicos, acessórios e antisséptico, né? Então nós vamos passando aqui. Então nós temos aqui o procedimento técnicos, os procedimentos técnicos, né? As regras do procedimento de instalação. Você precisa dispor do mapeamento feito pelo responsável da conta, ou seja, o vendedor, o cara que foi lá, que vendeu. Você precisa saber dele, onde foi acertado para fazer as instalações, os locais que vai ser instalado de cada dispenser. Então precisa perguntar, ó, como foi o que foi acertado, como foi isso, quem é a pessoa que vai procurar, tá tudo certinho lá, você vai estar com a gente, com a gente, a equipe técnica lá. Procure pelo contato da pessoa que consta na ordem de serviço. Não realizar qualquer tarefa no cliente sem acompanhamento de um responsável ou do próprio contato. Então, procure sempre estar acompanhado de alguém responsável pelo cliente. Busque entender a necessidade do cliente, verifique o estoque de materiais no almoxarifado, como falei anteriormente, para planejar as etapas de instalação de forma estratégica. Ou seja, eu vou fazer a instalação, tem produto para fazer o abastecimento? Chegou esses produtos, a quantidade de produtos que chegou é ideal, é adequada, porque o vendedor pode ter errado, o estoque pode ter errado. Então você pode corrigir isso, porque você faz parte da empresa, né? Faz parte do processo. Antes de iniciar a instalação, sempre solicite a planta hidráulica do ambiente, se for possível, né? Se tiver, se não tiver, pergunte à pessoa, a pessoa da manutenção, né? Se tem essa planta, se não tem, onde é que estão essas tubulações. Caso o responsável não possua a planta hidráulica, informe que a Calmed, ou que a empresa que você trabalha, não se responsabiliza por danos nas tubulações. Então, se ela não tem uma planta, né, ela precisa ter alguém, pelo menos que conheça o básico ali do ambiente, para que você não fure nenhum cano. E se você furar, deixe claro para ela, pega o nome dessa pessoa em que você está avisando que você não vai, que a empresa não vai se responsabilizar pelos danos causados. Questione por onde passam as tubulações de água, gás, energia elétrica antes de perfurar a superfície. Analise se há se há na parede algum registro de água, né? Sempre perfure fora da linha de uma possível passagem de um deles, tá certo? Então fique atento a isso, a todos esses detalhes, para você depois não ter aí consequência, né, de furar um cano, alguma coisa desse tipo. Procedimentos técnicos. Os procedimentos técnicos continuam, né? Acompanhe o rejunte e fure entre eles. Quando você for fazer o furo, procure fazer ali sempre entre os rejuntes, não no meio da pedra, né? Ou utilize no mínimo dois parafusos. Cada superfície requer um tipo de broca e parafuso diferente. Oriente o melhor local para a instalação do dispenser. Você é o especialista. Então, se você, às vezes o cliente quer de um jeito, você acha que fica melhor do outro, você pode orientar ele, mas você não pode determinar, porque o cliente é que manda, né? O cliente é que diz, por conta do seu design, às vezes ele tem ali um design diferente, às vezes trabalhou com arquiteto, então dê a sua ideia, mas essa ideia sua não é a que predomina, tá certo? Então, o cliente está confuso, não sabe onde instalar, você pode dizer, ó, a gente instala sempre dessa forma, e muitos clientes, é assim que funciona. Então a gente pode ir por essa linha, mostre para ele, coloque os equipamentos na parede para ele ver, tá certo? Utilize a altura padrão de cada equipamento.
Não sendo possível, deve relatar na ordem, a ordem de serviço, né? E obter a assinatura do cliente. Utilize nível, trena e broca, número 6. Os parafusos são sempre número 6 para perfuração e certificando a qualidade da instalação. Então, você vê as imagens aqui do material que você precisa. Então, use sempre ali um nívelzinho, coloque tudo nivelado, tudo direitinho, tá certo? Porque esse é seu trabalho que vai ressair. É, aplicar material de comunicação visual e conscientização do cliente. Então, nós temos muitos materiais, né, de comunicação visual, que são os adesivos, né? Então, você deve ter no seu carro esses adesivos para você aplicar isso, colocar no cliente. Abasteça depois que você fizer a instalação, abasteça todos os dispensers, né? E também você deve treinar a equipe responsável pelo abastecimento, né? Se não puder treinar todos, se o cliente não disponibilizar todos para participar do treinamento, como abrir o equipamento, como abastecer o equipamento, você treina, pede a ele uma pessoa para que você treine e essa pessoa replique. Guarda as caixas e limpe o local. Então guarde as caixas. Onde é que eu coloco essas caixas? Onde é que é o lixo daqui? Para a gente poder descartar. Então guarde, deixe o ambiente limpo, sempre limpo, organizado. Entregar a chave do dispensa ao responsável pelo abastecimento. Não esqueça. Essa parte é interessante. Não esqueça de entregar as chaves no final do serviço, tá certo? Entrega as chaves ao responsável. Vamos lá. Continuando com procedimentos técnicos. Nunca ofereça equipamentos fixados com fita dupla face. Os dispenser Kimberly-Clark devem ser parafusados por motivo de segurança. Caso ocorra alguma situação que saia do padrão, como o uso de fita adesiva, é necessário a autorização do seu analista, ou seja, da gestão, da Calmed, da diretoria, tá certo? Muito cuidado na retirada e manutenção corretiva dos dispensers fixados em espelhos e paredes. Veja aí os resultados com imagens aqui embaixo. Às vezes você danifica o espelho, você quebra o espelho, você danifica a parede do cliente. Informe ao cliente que a responsabilidade de uso de fitas adesivas é do próprio cliente. Disponibilize o termo de responsabilidade para que ele assine isso, né? No nosso caso aqui, a gente ainda disponibiliza aí a fita, mas em alguns casos realmente vão discutir com a gente, com a questão da diretoria, né, a gerência e tudo mais, para saber se vai disponibilizar a fita para esse cliente ou não. Mas a preferência é fazer com furos, instalando e desinstalando, né? Aqui, instalando o teste. Como você vai fazer a instalação? Ah, é um cliente que você foi fazer a instalação, mas é um cliente que é um teste. Ele pode continuar lá, como também pode sair. Então, quando instalar um teste, retire os dispensers da concorrência com cuidado para não danificar. Não é porque é da concorrência que a gente vai danificar o equipamento dele. Após o término do teste, instale novamente os dispensers do concorrente no local de origem. Os dispensers Kimberly-Clark de teste não devem ser transportados ser feita a execução de responsável da conta. Não, aqui está dizendo que aqui é um padrão Kimberly-Clark, né? Que esses equipamentos de teste devem ser retirados e transferido pelo executivo que cuida ali daquela conta. No nosso caso, você que leva, você que é técnico, você leva esse dispenser e você traz esse dispenser com todo o cuidado, tá bom? Instalação de PNE, toalheiro, saboneteira e higiênico. Conforme você vê nas imagens, nós temos ali a distância correta do dispenser de papel higiênico, acima ali do suporte de mãos, do banheiro. Nós temos aí a distância correta da, da saboneteira, tá certo? E nós temos a distância do toalheiro, tá? E tudo direitinho, conforme dica. Esse material também ele está em PowerPoint, que você pode estar conferindo isso, né, no seu dia a dia, se há alguma dúvida. Então, banheiro PNE, cuidado com as instalações, tá certo? Então, siga esse padrão,
à risca, ok? As instalações também de toalheiro, rolo, né, interfolhado, a gente tem aqui uma base de 1,40 m, né? Na base do solo, do piso até acima, né? Ali abaixo do dispenser, né? Então ele deve ter mais ou menos 1,40 m. Essa é a distância, mais ou menos, para você ter quando você for fazer a instalação, certo? Nós temos aí também a instalação de sabonete spray e espuma, né? Nós temos o spray e espuma manual, de 10 a 20 centímetros a base da base da pia para a saboneteira, de 10 a 20 centímetros. E nós temos o espuma ali também, de 20 a 25 da base da pia, de 20 a 25 centímetros da base da pia, por conta do seu jato, né? Então, se atente a isso também, para que você faça essa instalação no dia a dia. Temos a instalação de higiênico, né? Que nós temos ali da base do vaso sanitário. Você vê que ele segue ali aquela altura do vaso sanitário, né? Onde você senta. Então, de 70 a 75 centímetros do piso, né? Você instala a altura ideal do dispensa de higiênico. Beleza? Então, fique atento a isso também. 30 centímetros máximo de distância da frente do vaso sanitário, ou seja, no máximo à frente do vaso sanitário, né? Você tem ali uma distância de 30 centímetros para você fazer a instalação do papel do dispensa de higiênico. Nós temos aí a instalação de acesso ou de acessórios, né? Protetor de assento, higienizador de assento, saquinho de absorvente. Então você percebe também ali que o alinhamento é sempre na parte de cima. Se você vai botar todos esses equipamentos um do lado do outro, você vai sempre alinhar na parte de cima dos equipamentos. Como eles são menores, um é mais menor que o outro, você alinha sempre por cima, como você está vendo aí na imagem, beleza? É, Nós temos aqui agora a instalação de antisséptico, né? Em porta à frente de elevadores, na entrada de salas. Então você tem ali mais ou menos de 1,10 m a 1,20 m do solo da altura, beleza? Então você deve ficar atento nessa situação também, beleza? Manual de manutenção. Vamos usar o manual de manutenção agora. Nesse manual de manutenção, nós vamos tratar de todos esses equipamentos, né? Do toalheiro eletrônico, manual de hands-free, higiênico, rolo, interfolhado, spray, espuma, né? Saboneteiras, todas as saboneteiras, protetor de assento, saquinho de absorvente, o odorizador de ambiente está aqui, mas ele não vai entrar no nosso portfólio aqui agora de treinamento, tá certo? Vamos lá. Falando sobre toalheiro, falando sobre o mecanismo ali, o mecanismo é aquela parte que corta o papel, toda aquela parte ali. Em caso de um mau funcionamento ou de paralisação total de função, da função eletrônica, sugere-se verificar a bateria e fonte de alimentação. Caso o problema persista, realizar troca do mecanismo. Você não troca o dispenser todo, você tira só o mecanismo. A tampa, caso necessário, substituição, retirar as travas inferiores, utilizando alicate de bico e chave de fenda. Por isso você deve ter esses equipamentos na sua maleta, no carro, né, para você, quando você for precisar fazer isso. Opções de abertura, disponibilizar opção visível para o cliente, sendo por botão ou por chave. Se é um ambiente que você pode botar chave, você bota a chave, né? É muito fluxo. Se é um ambiente que você pode botar o botão para facilitar para o cliente, é um escritório, por exemplo, você bota ali o botão, né? Que facilita para o cliente. O toalheiro manual hands-free, né? Ele tem um tubete e a ruptura do tubete, que é aquele tubetezinho que fica em cima do sistema. O maior vilão de corte perfeito, né? A folha não corta, ou seja, a folha não está cortando. Verificar molas, a ausência das molas laterais encaixada no tubete, cria o efeito fax. Também não é picotado. A ausência das molas de retorno
o papel não sai e não aparece. Então, prestar atenção bastante nessa questão das molas, né? Que as molas é que faz cortar ter um corte perfeito, ter um corte perfeito para que você faça, tenha ali o seu trabalho, o equipamento tem um trabalho bem feito, né? Aí vamos lá. Das molas por rolete. Os roletes, a ausência pres- é, dos pressionizadores, né? Pressionizadores e do rolete pressioniz, pressionizador é essencial para o corte perfeito. Ou seja, o rolete pressionado ali no tubete, né? Na parte de, do toalheiro, ele vai proporcionar um corte perfeito. Na parte do mecanismo ali, né? O mecanismo de rodana. A quebra da rodana, que é aquela partezinha, né, que faz que roda, né? Geralmente causada por travamento de mecanismo, implicando na necessidade de substituição do mesmo. Então, se você tem esse tipo de problema, né, na rodana aí, no mecanismo, você deve trocar esse sistema. Hum. Nós vamos ter aqui agora o toalheiro manual hands-free Slim Roll, falando um pouquinho sobre a arte dele. Caso a mesma esteja solta, atentar-se para o posicionamento correto de encaixe, lado esquerdo e lado direito. Atentar se o tubete da bobina está em forma cilíndrica para uma perfeita rolagem nas artes, né? Atente se o cliente está colocando certo o papel, se não está, entendeu? Para poder não danificar aí o equipamento. A tampa, caso necessário, substituição de tampa, retirar as travas inferiores utilizando o alicate de bico e chave de fenda. O botão, opção de abertura, né? Dá sempre ali a opção de abertura de chave novamente e de botão para o cliente, beleza? Vamos nessa. É... Toalheiro higiênico e folhado molde. Tampa para substituição. A tampa dele, né? Para substituí-la, abrir até chegar ao ponto de extração. A trava da tampa, em caso de relaxamento da trava, realizar ajuste de pressão da mesma, devolvendo sua pressão anterior, né? Então você tem ali o papel, o toalheiro higiênico, ele tem uma travazinha que é de tipo de inox, né? Então você pode tirar ela ali, dar uma empenada nela de novo, novamente, para o sentido que ela pressuriza para segurar a tampa, né? E ela volta a ter a pressão novamente, né? Então, para substituir também essa tampa, você tem que abrir ela até você chegar ao ponto ali de que tem um pontozinho que faz a extração normal. Se abriu ela, tem um pontinho que você puxa assim pro lado, né? E a tampa vai soltar tranquilamente. O botão, novamente falando, dá opção de chave, opção de botão. Todos os equipamentos você pode fazer isso. O higiênico rolo, a tampa para substituição, né? Para substituí-la, abrir até chegar ao ponto de extração. Novamente eu volto a falar. Ele tem um ponto que você traz ali, e embaixo tem as peças que seguram assim, ó. Que ela tem uma aberturazinha que essa trava sai. Você puxa ela para o lado, ela sai. Trava da tampa também. Em caso de relaxamento, a trava realizar o ajuste da pressão. Esse aqui também tem aquela questão da peça que trava, né? Que é de inox, que você pode fazer o ajuste para ela ganhar pressão novamente. Então nós temos a saboneteira spray para substituir a tampa ali, abrir até chegar ao ponto de extração também é o mesmo jeito. Você traz ele, abre ela e você vai ver na lateral, tipo um corte diferente ali no local que encaixa o pinozinho de ajuste de encaixe da saboneteira e ele vai sair tranquilamente. O acionador, em caso de quebra, realizar a substituição do acionador. Tem que trocar. Bico, realizar a substituição
substituição do mesmo em caso de vazamento, né? Em caso de vazamento, você realiza a substituição dele, beleza? Então, ficar atento a isso. Trava da tampa. Instruir o fechamento do dispenser com auxílio do botão de abertura para evitar futuras manutenções. Então, sempre que você for fazer o fechamento, orientar ali o pessoal a apertar o botão de abertura, encaixar o equipamento para evitar futuras manutenções. Pino da base. Instruir o fechamento do dispenser com auxílio do botão de abertura para evitar a futura manutenção, como eu disse aí agora, né? Então, sempre oriente o seu cliente a fazer a abertura e o fechamento dessa bilheteira de forma correta, né? É, isso vai para a de 400 e a de 800. Saboneteira espuma manual, né? A tampa para substituir a abertura também é a mesma coisa, você tem que trazer o ponto correto para abrir ela assim, ela vai soltar tranquilamente. Travas da tampa, instruir o fechamento do dispenser com auxílio do botão de abertura para evitar futuras manutenções. Sempre que for fazer a abertura ou fechamento desse equipamento, apertar ali o botão de fazer a abertura, né? Se aperta embaixo, empurra e solta para ele travar com cuidado, para não ficar ali forçando o tempo todo no fechamento. Trava do refil. Caso danifique, realizar a substituição da trava ou da base, o fundo da saboneteira. Você tem que trocar ele todo, né? Se der algum tipo de problema. A mola de retorno do acionador, verifique a verificar as peças de alumínio que a realizar o retorno do acionador, caso esteja faltando, ou os dois, realizar a troca do acionador, caso ele perca aí a mola interna ali, tá certo? Saboneteira espuma automática, o mecanismo, né? A parte do motor dele ali. Em caso de não funcionamento, verificar as baterias, quatro baterias, verificar o acrílico da tampa, que aciona o botão do mecanismo, verificar se o refil está encaixado corretamente e se mesmo assim não funcionar, substituir o mecanismo. Para trocar a tampa ali, né? Para substituí-la, abrir até chegar ao ponto de extração, como as outras, como eu disse aqui, né? Um ângulo em 45 graus, tendo a necessidade de exercer força moderada para a retirada da mesma, né? Então, fechamento da tampa ali, o foame, fechar a tampa por completo até que o encaixe segure a parte de cima da tampa. Antisséptico, higiênico, molde, né? A tampa para substituir também, abrir até chegar ao ponto de extração. E o acionador, em caso de quebra, realizar a substituição. Realizar o bico, né? Realizar a substituição do mesmo em caso de vazamentos ou de falha no bombeamento. Se você está bombeando, não está saindo direitinho, você vai lá e troca o bico, tá certo? Botão on-off do antisséptico eletrônico. Em caso de não funcionamento, verificar a chave de on-off de 1, 2 e 3 ml, né? Verificar ali onde é que está por acionamento. Tampa. O fechamento da tampa aciona o funcionamento do sensor. Ou seja, o sensor só vai funcionar quando eu pressionar ali a tampa, fechar a tampa. Se você quiser testar com ela aberta, é só você pressionar com o dedo, né? Verificar se o perfil ou o refil, né, está encaixado corretamente e retirar o ar do refil novo. Substituir somente o mecanismo sem destruir o dispenser. Tenha cuidado na hora que for trocar o mecanismo, que é o sistema, né, digamos que é assim, o motor ali, né, que funciona, ele funcionar automático com pilha. A tampa, para substituir, mesma coisa, né? Para substituir, desencaixe a lateral na base do dispenser. Já é diferente, já tem um encaixe diferente para você desencaixar ali.
Protetor de assento na base, né? Quando não a- quando não apertado corretamente, não apertado ali corretamente, né? A carreta na ruptura dos pinos, né? Se você não for tirar de forma correta, não for abrir de forma correta, ele quebra os pinos de encaixe, podendo acontecer em casos extremos a quebra da base como um todo, né? A tampa, pela sua forma, dificilmente é danificada. A execução são casos de vandalismo ou perca, né? Quando geralmente acontece é vandalismo ou foi uma perca, né, que teve ali. O saquinho aqui de absorvente, então é muito simples também de botar, muito parecido com o protetor de assento, certo? Não aberto corretamente, acarreta na quebra da pastilha de fechamento, podendo ocorrer perca ou furto da tampa também. Tem que ficar atento a isso. Geralmente, quando não fechado corretamente, verificar se há quebra das travas, né? Se a tampa está soltando ou não está soltando ali, você tem que verificar esses pontos. Manual de manutenção, vamos lá. Falar um pouquinho sobre todos os dispensers aqui, que já citamos, né? Desde do hands-free, desde o higiênico, molde, né? O spray, as saboneteiras, espumas, eletrônicas e muito mais. Então, abastecimento. Passo a passo do abastecimento dos dispensers Kimberly Clark profissional. Então, sigamos. Então, ficar atento a isso e treinar esses clientes de como fazer o abastecimento, né? Então, primeiro passo ali, abertura. Segundo passo, prenda o papel toalha do suporte ali. Terceiro passo, você vai gire a rodana para passar o papel, né? O papel toalha por dentro. Quarto passo, você vai puxar pela parte de baixo ali para fazer o corte. Beleza? Quinto passo, o fechamento. Isso aí você vai seguir para todos os equipamentos em rolo, tá certo? Então, ficar atento a isso. A todos os nossos, o papel toalha interfolhado, abertura, como colocar o papel, ficar atento se o cliente está colocando de forma correta ou não. Então, nós temos aqui também o abastecimento do higiênico rolo, a forma ali, a figura já mostrando como deve ser colocado, né? Ele saindo ali para a direita, sempre nessa abertura, a forma de abrir o equipamento, não deixar a tampa cair, orientar o cliente a isso, não deixar a tampa cair, bater na parede, para, né, não acontecer arranhar, quebrar. Então tem que passar isso para o cliente, beleza? As saboneteiras também, com muito cuidado na hora de abrir, é só apertar ali a parte de baixo, abrir a tampa, retirar o refil, né, do equipamento, é só puxar ele ali para cima, ele vai sair. E depois você vai, encaixa o refil, fecha a tampa e você depois faz os acionamentos para ver se está saindo o produto ou não. Então ficar atento aí, também na hora de abrir esses equipamentos, não deixar cair a tampa de vez, isso é importantíssimo, ok? A saboneteira espuma manual também segue o mesmo prazo da saboneteira spray, né? Nós temos a saboneteira espuma automática. Isso aqui é interessante também, né? Primeiro passo, você abre ali o dispenser. Segundo passo, você retira o recipiente, né? E terceiro passo, você carrega o recipiente com o sabonete, ajustando a válvula para baixo, certo? Ajustou a válvula, o quarto passo, né? É o fechamento do dispenser. Depois você faz o acionamento ali, coloca a mão embaixo para ver se já está saindo o produto. O antisséptico também aqui, higienizador, também da mesma forma, segue ali a mesma orientação da saboneteira, né? Também sempre orientar ao cliente que faça a abertura do dispenser com cuidado, não deixar cair, descansar a mão em cima, tudo isso faz parte, certo? Então oriente bastante o cliente. O antisséptico eletrônico também funciona da mesma forma do sabonete, né? Você vai colocar ali o dispenser,
abrir o equipamento, carregar o recipiente, é, e aí você vai seguindo os passos para colocar esse refil de álcool em gel ali. Colocou, fechou, né? Você vai ali agora e você coloca, dá os acionamentos, acionamento não, coloca a mão embaixo para ver se ele vai funcionar direitinho. Não tem bicho de sete cabeça, né? As pilhas é aquela tamanho AA. Se caso tiver fraca, se não tiver saindo o produto direito, troca as pilhas, né? Ali no mecanismo. Ligar o mecanismo, na opção um acionamento, né? 1 ml por acionamento por vez. Não, não gera desperdício, não gera desperdício, né? Então isso aqui não vai gerar desperdício se você fizer desse jeito. O saquinho de absorvente é muito fácil. Você puxa ele, ele vai destravar. Você retira ele, encaixa o refil do absorvente lá no fundo, né? Na parte que está na parede. Pega a tampa, coloca por baixo, encaixa e trava em cima. Então não tem o que também bicho de sete cabeça. Orientar bem o cliente quanto a essa instalação. Quando você fizer todos os abastecimentos, você vai fazer um e bota o outro para o cliente fazer. Oriente ele, você faça ele olhando e o próximo você manda ele fazer para ele aprender, tá certo? Protetor de assento também, não tem bicho de sete cabeça, você tira ali a trava, ele tem um picotezinho assim, você já vem pré-picotado, você picota ele, você bate o dedo assim no picote, ó, puxa, rasga, tira e deixa a abertura para o pessoal tirar ali o protetor de assento, tá certo? E quero lhe agradecer, muito obrigado por sua participação aqui nesse treinamento, que você aproveite bastante, né? Tem dúvida, consulte o manual, pegue este manual em PowerPoint, em PDF, leia, releia, né? Isso aqui é só um lembrete para que você não deixe passar nenhum detalhe, tá certo? Fica aí a minha colaboração e que você faça, eu desejo que você faça um bom trabalho no cliente e que você seja o melhor. Valeu? Um abraço e até mais.